São Cipriano nasceu na antiga e vibrante cidade de Cartago, no norte da África, no ano 210, em um período marcado por profundas mudanças culturais, políticas e espirituais no Império Romano. Cartago era uma cidade rica, repleta de comércio, debates filosóficos e práticas religiosas diversas. Foi neste ambiente intelectual que Cipriano cresceu, formando-se como um brilhante retórico e advogado, respeitado pela sociedade e admirado por sua educação, sua capacidade oratória e por sua presença marcante nos debates públicos. A vida que levava, confortável, prestigiada e envolvida nos valores do mundo romano, começou a se transformar quando, buscando respostas além da retórica e do legalismo, Cipriano entrou em contato com a mensagem de Cristo. Em 246, tocado profundamente pelas palavras do Evangelho, ele viveu uma conversão intensa, daquelas que mudam completamente o rumo de uma vida. Sua mudança foi tão séria e tão sincera que, rapidamente, tornou-se uma figura de destaque dentro da comunidade cristã de Cartago. Pela profundidade de seu pensamento e pela clareza com que articulava a fé, foi rapidamente ordenado sacerdote e, pouco tempo depois, escolhido bispo de sua cidade natal, um cargo de enorme responsabilidade espiritual e social em uma época turbulenta da história da Igreja. Ser bispo de Cartago no século III não era apenas um título, era assumir uma missão que exigia coragem, prudência, firmeza e um amor incondicional pelo povo. A Igreja vivia sob ameaças constantes. O Império Romano via o cristianismo como uma força subversiva, capaz de enfraquecer a unidade política ao se recusar a adorar os deuses romanos e o próprio imperador. Por isso, imperadores como Décio, Galo, Valeriano e Galieno lançaram fortes perseguições contra os cristãos. Nesse contexto violento, milhares de pessoas eram presas, torturadas ou executadas. As autoridades romanas colocavam os cristãos diante de um dilema cruel: renunciar à fé, oferecendo sacrifícios aos deuses pagãos, ou enfrentar a morte. Era um período de dor, incerteza e sofrimento, mas também de testemunhos extraordinários de fidelidade e coragem. A perseguição trouxe à tona uma questão delicada, que geraria grande debate dentro da Igreja: o que fazer com os chamados lapsos, aqueles cristãos que, enfraquecidos pelo medo ou pela tortura, haviam negado a fé, mas depois buscavam retornar à comunidade. Para alguns líderes rigoristas, como Novaciano, esses cristãos deveriam ser excluídos ou submetidos a penitências severíssimas, quase impossíveis de cumprir. Para Cipriano, porém, havia algo mais profundo. A Igreja deveria ser um hospital espiritual, um lugar de cura, misericórdia e acolhimento. Ele defendia que os lapsos deveriam sim fazer penitência sincera, mas que deveriam ser recebidos novamente na comunhão, porque a misericórdia de Deus era maior que a fraqueza humana. Sua postura compassiva gerou conflitos com os rigoristas, que o acusavam de ser brando demais. Ainda assim, Cipriano se manteve firme, convicto de que Cristo veio para salvar, restaurar e acolher, e que a Igreja deveria refletir essa mesma misericórdia. Enquanto lidava com os lapsos, outro desafio surgia em Roma: o cisma provocado por Novaciano. Este homem, profundamente rigorista, rejeitou a eleição legítima do Papa Cornélio e se autoproclamou antipapa, arrastando consigo um grupo dividido e rigoroso. O cisma se espalhou e atingiu a África. Em Cartago, alguns líderes religiosos se opuseram a Cipriano. O sacerdote novato, motivado por ambições pessoais, e o diácono Felicíssimo, que representava os interesses dos rigoristas, escolheram Fortunato como antibispo, criando uma situação de divisão e confusão entre os fiéis. Cipriano respondeu, não com violência ou arrogância, mas com firmeza pastoral. Ele convocou um concílio em 252, reunindo diversos bispos da região para tratar da crise. O concílio condenou o cisma, reafirmou a autoridade da Igreja legítima e estabeleceu orientações claras para o tratamento dos lapsos. Ao mesmo tempo, em Roma, o Papa Cornélio excomungou Novaciano e seus seguidores. Cipriano trabalhou incansavelmente pela unidade, porque acreditava que uma igreja dividida enfraquecia o testemunho cristão diante de um mundo que já os perseguia. Mesmo com esses desafios internos, novas perseguições externas surgiram. O imperador Valeriano intensificou a repressão aos cristãos, buscando eliminar seus líderes e enfraquecer suas comunidades. Cipriano foi obrigado a se esconder, vivendo um período de clandestinidade, mas jamais abandonou o povo. Mesmo de longe, escrevia cartas, orientava, fortalecia a fé das comunidades e se mantinha presente espiritualmente. Seu coração pastoral não permitia que deixasse seu rebanho à deriva. Quando percebeu que sua presença física era necessária, mesmo correndo risco de prisão e morte, decidiu retornar a Cartago. Sua volta foi um ato de coragem que marcou profundamente os fiéis, pois encontraram em seu bispo não apenas um líder, mas um pai disposto a entregar
entregar a própria vida para não abandonar aqueles que lhe foram confiados. Sua coragem custou caro. Em 258, durante a segunda fase da perseguição de Valeriano, Cipriano foi preso e levado diante das autoridades romanas. Interrogado, ele manteve-se tranquilo, firme e sereno. Não negou sua fé, não se intimidou diante das ameaças, nem tentou se justificar com palavras diplomáticas. Diante do governador, proclamou claramente que era cristão e bispo de Cartago e que não reconheceria nenhum outro senhor além de Cristo. A sentença foi de morte. No dia da execução, uma multidão de cristãos o acompanhou até o local do martírio, chorando, rezando e reconhecendo nele um testemunho vivo do Evangelho. Cipriano caminhou com dignidade, sabendo que não estava perdendo a vida, mas entregando-a por amor a Cristo e à Igreja. Sua morte, uma decapitação, não foi vista pelos cristãos como uma derrota, mas como uma vitória espiritual. Depois de sua morte, sua fama de santidade se espalhou por toda a região e depois por todo o mundo cristão. Seus escritos teológicos, cheios de profundidade e clareza, tornaram-se referência na história da Igreja. Ele escreveu sobre unidade, sobre a importância da oração, sobre a misericórdia, sobre a verdadeira natureza da Igreja e sobre a força da fé diante das perseguições. Sua vida se tornou exemplo de conversão verdadeira, liderança pastoral autêntica e coragem diante da opressão. São Cipriano nos ensina que a santidade não nasce da perfeição, mas de um coração que se abre à verdade, que se entrega ao amor, que busca a unidade e que permanece fiel mesmo quando tudo parece difícil. Ele nos lembra que a Igreja é um lugar de acolhimento, de perdão e de reconstrução. Mostra que a unidade é um valor inegociável, que precisa ser preservada com diálogo, humildade e firmeza. Lembra que líderes cristãos devem ser pastores, não donos, homens de comunhão e não de divisão. E também nos mostra que a fé verdadeira não se dobra diante do medo, mesmo quando a vida está em jogo. Hoje, São Cipriano é celebrado no dia 16 de setembro, data em que os fiéis lembram sua vida, sua coragem e seu legado espiritual. É um dia de reflexão sobre a importância da misericórdia, da verdadeira unidade e da fidelidade ao Evangelho. Sua história continua ecoando através dos séculos, iluminando aqueles que enfrentam perseguições, dúvidas, conflitos internos e externos. Seu testemunho revela que a fé vivida com autenticidade é capaz de transformar pessoas, curar divisões e inspirar gerações inteiras a viverem segundo os valores do Reino de Deus. A vida de São Cipriano se torna ainda mais atual quando pensamos nos desafios do mundo moderno, cheio de divisões, polarizações, intolerâncias e falta de diálogo. Seus ensinamentos sobre acolher os arrependidos, sobre buscar a reconciliação, sobre defender a unidade e sobre colocar Cristo acima de qualquer pressão ou ameaça continuam sendo indispensáveis. Sua história nos convida a olhar para dentro, a reconhecer nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, nossa capacidade de recomeçar. Convida a amar a Igreja, a valorizar a comunhão e a compreender que a misericórdia é sempre o caminho mais próximo do coração de Deus. E assim seguimos, inspirados por sua vida, recordando que a fé verdadeira se prova na ação, na compaixão e na coragem de permanecer firme quando todos os ventos parecem contrários. São Cipriano permanece como um farol, uma lembrança viva de que Cristo transforma, restaura e fortalece aqueles que se entregam ao seu amor. Que sua história nos motive a perseverar, perdoar, construir pontes, promover a paz e continuar crescendo na fé que ele abraçou com tanta paixão. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulo 56, curta, comente e compartilhe.